Beleza, então estou aqui com o Eimar. Eimar, obrigado pela sua presença aqui com a gente nessa entrevista em ação de hoje. Para quem não conhece o Eimar, é meu sócio aqui na Manutenção em Ação. Então, eu que fico mostrando o meu rosto aí nas postagens e tudo mais, mas tem um trabalho gigante por trás que só é possível graças a essa parceria. A gente está desde o início juntos, trabalhando juntos. Então, é um rosto que não aparece nas postagens, mas que está o tempo inteiro trabalhando junto com a gente aí para que tudo isso aconteça, né? Parece um pouco simples, mas é uma trabalheira gigante e a gente divide essa trabalheira aí. Mas vamos lá, Emar, primeiro eu queria mais uma vez te agradecer e pedir para você se apresentar para que as pessoas te conheçam um pouco mais, sua formação, sua experiência aí na área de manutenção ou em outras áreas também, fica à vontade. Primeiramente, prazer estar aqui agora, mostrando um pouco a cara, né? A gente fica um pouco mais nos bastidores, mas eu sou técnico eletromecânico. Logo quando eu formei no curso técnico, eu vim trabalhar um tempo na área de projetos, trabalhei com estrutura metálicas e também trabalhei na parte de projetos de GLP, residencial e comercial. Sempre tive o sonho de trabalhar na indústria, até que eu recebi um convite para trabalhar na indústria. Trabalhei na área de construção civil, isso já direto na manutenção. Depois trabalhei um tempo numa siderúrgica, na área refratária. Em seguida eu fui para Petrobras, onde eu trabalhei um tempo lá como funcionário concursado da empresa, e depois eu saí para poder realizar novos projetos. Hoje a gente está no Manutenção em Ação. E nesse período, né, eu formei aqui na UFMG em Engenharia Mecânica também. Então, essa é a minha experiência. Se for olhar na área industrial, estou com acho que 10 anos aí já, né? Comecei em 2009, então 2019 agora já tem 10 anos que eu estou trabalhando com manutenção, né? Uhum, legal. Show de bola. Cara, o que te motivou a acreditar aí no Manutenção em Ação, a agarrar com unhas e dentes junto comigo aí, e a gente... enfim, eu tenho minha resposta, mas eu queria saber de você o que mais te motivou a iniciar e estar junto aí nesse projeto. Eu tive a oportunidade de trabalhar, da gente trabalhar junto em 2009, e a gente teve um resultado muito satisfatório já naquela época, onde a gente trabalhou numa fábrica que era totalmente corretiva as manutenções lá, e o marco para mim foi uma recertificação da ISO, que a gente foi contratado para poder, por causa de uma observação que teve, né, lá, e acabou que um ano depois a gente conseguiu a maior nota entre todos os setores da empresa. Então, assim, isso para mim é um marco muito grande, ter uma confiança no trabalho que a gente fez naquela época. E baseado nisso também, é porque como a gente estava iniciando, pelo menos eu na época e alguns outros companheiros da empresa, a gente estava começando a trabalhar com manutenção, a gente fez alguns treinamentos fora da fábrica e eu percebi que mesmo alguns treinamentos de pessoas que já trabalham na área, nem sempre era desorganizado o conhecimento, né? Muitas vezes as pessoas, assim, a empresa, a gente não tinha, por exemplo, a gente estava numa fase, por exemplo, de criar um plano de manutenção, uma rotina de PCM, e às vezes a empresa vai paga para você um curso de análise de falha. Como você vai fazer um curso de análise de falha se às vezes você não tem um histórico do equipamento, você não sabe quais são as falhas que acontecem ali, você não sabe quais equipamentos que quebram? Então, ao meu longo da minha carreira, eu comecei a perceber que isso era uma situação de várias empresas. As pessoas muitas vezes tinham uma dificuldade de identificar onde elas estavam e qual era o próximo passo a dar, né? Então, manutenção em ação, desde o início, eu já comecei a perceber que muitas vezes a metodologia que as pessoas utilizavam nas empresas que eu trabalhei, às vezes não era tão eficiente, porque as pessoas queriam implantar algo, às vezes manutenção de classe mundial, e esqueciam às vezes o feijão com arroz, o básico ali, que parece ser bobo, parece ser óbvio, mas que muitas vezes não é feito e permite que as pessoas atinjam resultados muito extraordinários fazendo o básico bem feito. Então, basicamente isso, entendeu? Tá, aí você falou sobre um método que foi aplicado em 2009, enfim. E essa mesma metodologia, essa conexão entre as ferramentas, tudo, você levou para outras empresas que você trabalhou? Como é que foi isso? Eu trabalhei numa empresa siderúrgica, refratária, como eu disse anteriormente. Logo quando eu entrei na empresa, eu tinha 3 meses,
e eu fui convidado a ir para uma mina da empresa que fica no interior da Bahia. Existia um processo lá, já existia muita coisa de manutenção, mas meio paralisado, e por já ter um conhecimento prévio, já ter trabalhado com isso antes, eu fui convidado a trabalhar na empresa, no interior da Bahia, para poder ajudar a implantar esse sistema de gerenciamento de manutenção, de criar a rotina ali, de criar uma dinâmica de trabalho, um cronograma de programa de manutenção, não só de manutenção de rotina, mas também de grandes paradas de equipamentos, que na ocasião, depois dessa empresa, eu saí um pouco da rotina, trabalhei mais na parte de grandes paradas, e isso foi interessante. Eu vi que, assim, o fato de eu sair de uma empresa pequena, vamos colocar média, para uma empresa grande, e na empresa grande, toda a metodologia aplicada na empresa pequena, a gente obteve resultado também na empresa grande depois, né? Então, assim, e questão de quê? Organização. A gente já tinha muito mais recursos na empresa grande do que a gente tinha na empresa pequena, né? Então, o que faltava era colocar as coisas em ordem. Então, assim, eu lembro que na ocasião, eu fui para esse lugar na Bahia, eu trabalhei lá acho que foram 3 meses em média que a gente conseguiu ficar lá. E olha só, em 3 meses, eu lembro que eu voltei para BH, e na época eles queriam que eu ficasse até na cidade, para poder continuar implementando o processo lá. Só que quando na época eu estava fazendo a faculdade, eu preferi voltar. Então, assim, é um fato, uma oportunidade que surgiu por algo que a gente já tinha conseguido implantar e dá certo, né? Então a gente vê isso, que é um método muito eficaz, né? Uhum. Legal, essa seria a minha próxima pergunta. Então, você acredita que não é o Eimar ou a empresa, o porte da empresa, o segmento da empresa, mas o método, né? Qualquer pessoa com esse mesmo método poderia ter o mesmo resultado. Não, de forma alguma. Eu acho que não é. Eu acho que é o método que faz com que a pessoa consiga atingir o resultado, não as pessoas. Porque eu acredito que todo mundo tem condição. Eu acho que as pessoas munidas de informação, da informação correta, do que fazer corretamente no momento certo, qualquer pessoa pode aplicar. Então, assim, porque, como eu falo, assim, às vezes a gente preocupa muito com a classe mundial, as ferramentas totalmente complicadas. A questão não é o que é complicado, a questão é o que você seja de fácil entendimento, que seja uma fácil linguagem com a produção, com o pessoal da manutenção, o pessoal que está no chão de fábrica. Então, é a metodologia. O Eimar, se tivesse outra pessoa que não fosse o Eimar, com o mesmo conhecimento do Eimar, conseguiria aplicar e ter os mesmos resultados que eu obtive lá. Também acredito nisso muito, né? Tanto que a gente está ensinando justamente a metodologia, não precisa ser o Igor ou o Eimar ou ninguém, quem saiba, conheça a metodologia e principalmente queira aplicar, né? Porque sem querer aplicar não dá. Agora, você, não é novidade para você, você sabe os feedbacks, muitos que a gente recebe aí do pessoal, em relação mas Igor, aqui é difícil demais, nossa, é muito complicado, meu chefe, minha empresa, aqui é engessado, eu não consigo aplicar, eu não tenho liberdade para usar essas ferramentas. Enfim, você já esbarrou nisso? E se você esbarrou, o que você poderia, o que você fez e o que você poderia falar para quem esbarra hoje nesse tipo de dificuldade? Hoje eu vejo que em todas as empresas que eu trabalhei, eu sempre procurei entregar um pouco mais. Então, se às vezes eu via, por exemplo, que talvez poderia haver alguma resistência, talvez de um superior, eu tentava mostrar que era possível. Como possível? Cara, faz um trabalho um pouco a mais, faz assim um plano de manutenção, você vai ter um amigo seu da área que vai comprar a sua ideia. Trabalha junto com pequenas pessoas que estiverem ali do seu meio, e aos poucos você vai mostrando um resultado para a pessoa que aquilo é possível. Olha, a gente fez esse trabalho X aqui, desempenhamos isso, é o resultado que a gente teve. Porque acaba que muitas vezes no modo gerencial as pessoas trabalham muito mais com o resultado, com as informações. Então cabe muitas vezes a gente que já trabalhou mais ali no dia a dia, mais ali na fábrica, buscar artifícios ali. Vamos fazer o plano de manutenção, fazer um cronograma aqui. Vamos começar a medir. Às vezes as pessoas não têm um indicador. Se você consegue mostrar, por exemplo, a gente hoje tem uma programação semanal, por exemplo, mas a gente só 40% da programação que é cumprida. Tá, por que então que 60% não é cumprida? Será que é porque você está tendo muita corretiva? Será que está faltando mão de obra? Eu acho que quando você começa a fazer coisas simples assim, e o indicador que é o quê? Foram programadas 10 atividades, as 10 atividades só 4 foram feitas. Não existe um conhecimento apurado aí para você poder fazer isso. Você consegue, às vezes, mostrar isso para o seu gestor que está acontecendo, ele já vai começar a abrir o leque
abrir o leque para a situação que está acontecendo ali. Eu acho que é aí que as pessoas muitas vezes acham que você precisa fazer coisas demais para poder crescer no plano de carreira, e muitas vezes não é isso. Se você mostrar o comprometimento e mostrar primeiro pequenos itens ali, é possível. E que foi o que aconteceu comigo já em algumas empresas, assim. Eu consegui mostrar, de fazer isso, de medir. Eu sempre gostei muito de medir as coisas. E eu media e mostrava, olha, está acontecendo isso por causa da situação X. O que você concorda? Ei, Marco, o que você consegue fazer com o recurso que você tem? Eu consigo isso. A pessoa viu que você está com interesse, as pessoas vão acabar enxergando você com outros olhos. Uhum. E se não tiver jeito mesmo, se mesmo assim, com tudo isso, você aconselharia mudar de empresa, algo do tipo assim? Com certeza. Nenhuma empresa, todas as empresas que eu trabalhei, eu sempre confiei muito nas empresas que eu trabalhei. Mas muitas vezes eu percebi que o problema estava na gestão da empresa, não comigo. Às vezes você quer desempenhar um trabalho, só que a empresa não quer sair daquela cultura. Então, assim, eu não aconselho ninguém a falar assim, vou pedir demissão, vou ficar em casa, vou procurar alguma coisa. O que eu, Eimar, sempre fiz? Trabalhava numa empresa, eu identifiquei que as diretrizes da empresa não estavam indo de acordo com as minhas de trabalho. Então, eu ficava trabalhando naquela empresa e procurando uma outra oportunidade de emprego. De tanto que é engraçado que todas as empresas que eu trabalhei, eu saí de uma empresa na sexta-feira, na segunda-feira eu já estava em outra. Uhum. Basicamente por causa disso. Então, assim, e às vezes eu lembro que um sentimento que eu tinha, poxa, eu trabalho com manutenção numa empresa pequena, né? E depois eu fui para uma siderúrgica muito grande. Eu pensei assim, nossa, uma siderúrgica muito grande, vai ser um trabalho totalmente complexo, vai ser uma coisa muito mais difícil, porque eles têm muito mais conhecimento que a gente não tem. Isso mesmo, depois dessa siderúrgica, depois eu fui para uma empresa, fui para a Petrobras depois, porque na Petrobras é uma empresa maravilhosa, mas é uma empresa que a gestão que você fez na pequena, se você levar para lá da maneira assim, você consegue fazer da mesma maneira. Então, assim, o que eu enxergo às vezes a gente tem que tentar, às vezes a gente fica dando murro em ponta de faca, e eu fico vendo pessoas que já trabalharam comigo, que às vezes estão numa empresa há 20 anos, 25 anos, reclamando da cultura da empresa, reclamando que as coisas são assim. Aí você pergunta para a pessoa, poxa, não, irmão, desiste, que isso não vai mudar. Pô, então muda, você, entendeu? Existem várias empresas aí, existem várias culturas, né? Não fazer loucura, é o que eu acho, assim, você tem que continuar onde você está e procurar outras oportunidades, que uma hora a oportunidade aparece. Eu lembro de uma empresa que eu trabalhei, eu queria sair dela, eu demorei um ano para encontrar uma vaga em outro lugar. Ok, vou trabalhar aqui, vou dar o máximo de mim, vou fazer o que eu posso fazer. Depois desse um ano, muito obrigado pela oportunidade. Amor ao próximo. Na verdade, eu também sempre defendi um pouco isso, assim, até por uma questão filosófica de, cara, a maior parte do tempo você passa na empresa. Se você for ver quanto tempo você passa com a sua família e quanto tempo você passa na empresa que você trabalha, muitas vezes, ou a maioria das vezes, você passa mais tempo dentro da empresa do que com a sua própria família. Então, na verdade, assim, e no final das contas, muita gente, se não a maioria também, fala o seguinte: não, eu trabalho aqui para dar uma vida melhor para minha família. Então, assim, Uhum. se não fizer da empresa, do ambiente de trabalho, o ambiente que ele queira viver, que ele seja feliz ali dentro, por isso eu falei uma questão filosófica. Eu acho que, assim, acima de tudo, a pessoa que tem que estar feliz onde que ele está, né? Se ele não tiver, pô, procura outra coisa, vai ser feliz em outro lugar, né? Claro que é o que você falou, não é loucura, não precisa ser de um dia para o outro, porque na maioria das vezes não vai ser, mas se ficar parado também reclamando da vida, do chefe, da empresa, não é legal também, né? Aliás, se ele está numa empresa, se está ganhando um salário, você tem que agradecer de estar ali. Muita gente está Uhum. desempregado querendo aquela oportunidade, mas ao mesmo tempo também, se não está feliz, pô, vai ser feliz em outro lugar, né? Assim, quantas vezes nós mesmos nunca chegamos para um amigo de trabalho ou ouvimos um amigo de trabalho falar de uma situação de casa, né? Assim, da mesma, a gente sabe que tem que separar o profissional do pessoal, nem sempre a gente consegue. E acaba que, às vezes, o que você reflete no trabalho se leva para casa, de casa depois volta para o trabalho. Então, assim, vira um ciclo vicioso. Uhum. Então, o trabalho, ele tem que ser... Eu não acho que a gente não tem que trabalhar pouco. A gente tem que trabalhar mesmo, assim, ter um rendimento bom, dar o máximo, mas só que tem que ser alguma coisa que seja boa. Não pode ser um marketing, não pode ser um peso nas costas o fato do trabalho. Uhum. Entendeu? Tem que conciliar. Tem que conciliar. Não estou falando que o trabalho tem que ser o melhor do mundo. Não existe isso, né? Mas eu Uhum. acho que tem muito mais pontos positivos por você estar lá do que pontos negativos, né? Uhum.
Com certeza. E para a gente encerrar aqui, uma pergunta que eu sempre faço a todos é o seguinte: qual conselho que você daria para quem está... geralmente eu pergunto para quem está iniciando, né? Mas eu vou estender essa pergunta. Para quem está na área de manutenção, ou mesmo iniciando, tá começando a carreira agora, enfim, ou quem já está na área, principalmente na parte de gestão de manutenção, qual o conselho que você daria para as pessoas que querem avançar no plano de carreira, que querem ir mais longe, que querem, enfim, ter uma carreira mais próspera, né? Primeira coisa, eu acho que a pessoa tem que ter atitude de buscar informação. Primeiro, assim, as pessoas têm que procurar na empresa que ela trabalha, as pessoas do seu superior têm que saber qual que é o objetivo dela ali também. Eu já vi muitas vezes amigos meus que trabalhavam na inspeção, às vezes na manutenção. O cara fazia engenharia, o cara formava e o cara chegava na mesa depois para o chefe, entregava o diploma na mesa dele e falou assim: agora eu sou engenheiro, e aí, o que você vai fazer por mim? E muitas vezes, a empresa, não sei se é de conhecimento de todos, mas a empresa ela tem um pacote de pessoal onde ela tem que fazer o orçamento dos cargos para o próximo ano. E a empresa muitas vezes não vai fazer isso, porque não foi planejado aquilo. Mas se você deixa a empresa a parte daquilo, sabendo do que o funcionário quer, sua possibilidade de crescimento é muito grande. Então, você tem que conversar com o seu gestor, saber qual que é a ideia da empresa. Você tem que saber para onde a empresa está indo. Você tem que saber qual conhecimento que você precisa ter para poder chegar no objetivo que você quer. Eu quero ser um gestor de manutenção, por exemplo, ser um cara como eu, que já fui programador, planejador de manutenção. Eu quero ser um gestor de manutenção, o que eu preciso fazer para chegar lá? Então, é saber como que é a política, a filosofia das pessoas que estão em volta ali para você poder crescer. E, ao mesmo tempo, então uma coisa é isso, eu acho que é importante. E o segundo ponto que eu vejo também é o fato de você buscar conhecimentos práticos, de como fazer a coisa na prática. Eu vim de uma universidade que é totalmente teórica, e eu vejo que muitas vezes quando eu ia para a prática, eu via as coisas não aconteciam da mesma maneira. Então, às vezes, você faz um curso achando que o diploma vai te capacitar a ter o conhecimento para você poder crescer, e muitas vezes não é isso, é o conhecimento prático, é você entender na prática como que as coisas funcionam, e não só na teoria como que as coisas funcionam, que é o que a gente preza aqui. O que a gente preza é mostrar, no nosso caso, nos vídeos que a gente posta, coisas que funcionaram na prática, que a gente fez na prática, e não só coisas baseadas em teoria. Dizem que é assim, dizem que é assim. Não, na prática funciona assim. Então, busquem conhecimento práticos das coisas como acontecem e procura na empresa que você está hoje, você quer crescer, o que é preciso fazer para você chegar até lá e seguir essas pessoas. Você tem que modelar essas pessoas. Então, eu acho que a dica que eu dou, acho que é essa, tá? Para crescimento. Show de bola, show de bola. Eymar, obrigado aí pela participação. Espero que a gente tenha outras oportunidades aí da gente conversar mais e poder agregar para o pessoal que nos acompanha. Valeu, obrigado mais uma vez. Prazer, valeu, até a próxima. A gente se vê nos bastidores aí, tá bom? Beleza. Valeu, Eymar. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau.